Então vamos nessa. Aqui ele pergunta qual é essa distância L aqui, ó, olhando de perfil, o triângulo, aqui o ponto P, a altura H, o ângulo alfa, e eu vou chamar essa distância aqui de L, ó. Essa distância que ele pergunta qual que é a menor possível, dada essas três opções, ok? E aí, você vai pensar o seguinte, que aqui a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, ó. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, então, eu estou trabalhando em trigonometria com seno e cosseno. Por quê? Porque o seno, ó, você vai pensar comigo, ó, o seno de alfa. O seno de alfa ele é o cateto oposto, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é igual a H dividido por L. E o cosseno de alfa é igual, eu vou chamar esse lado aqui de x, x dividido por L, porque é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se você tem dificuldade de saber quando que é seno, quando que é cosseno, você vai pensar o seguinte, ó, aqui eu vou escrever de outra maneira, ó. Vou passar o L multiplicando dos dois. Fica que o H é igual a L seno de alfa, ok? E o X é igual a L cosseno de alfa. Então você vai pensar comigo que o H é a hipotenusa quando está de pé. A hipotenusa quando está de pé. Se ela está de pé, é porque ela está sem sono. Se ela está deitada, é porque ela está com sono. Então, aqui é sem sono, seno, com sono, cosseno. Então, o H é o L sem sono e o X é o L com sono. Beleza? Então, como a gente está relacionando o H com o L, então a gente está falando do seno. Então, H é igual a L seno. Então, vou escrever aqui embaixo. H igual a L seno de alfa. Como eu quero descobrir o valor de L, então eu posso dividir os dois lados por seno, ou seja, passar o seno dividindo. L é igual a H dividido pelo seno de alfa. Pronto, se eu quero saber o valor de L, e eu tenho os valores de H e de alfa, eu consigo ter o valor de seno também. Por quê? Porque aí vem daquela tabelinha lá, que você deve conhecer relacionando seno, cosseno e tangente dos três ângulos mais usados, 30, 45 e 60. Vou montar a tabelinha aqui. Aí a tabelinha, como é que a gente monta ela? Tem aquela musiquinha lá, né, que eu não conheço a música, mas você deve conhecer. Mas eu decoro assim, que é tudo, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de tudo dividido por 2. Raiz de todos dividido por 2. Aí a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aqui, a raiz de 1 é 1, né? Então nem preciso colocar a raiz do 1. Por isso que fica meio, beleza? Mas essa aqui que é a tabelinha que você precisa saber para seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então pronto, então vamos relacionar esses valores aqui com esses valores aqui nessa fórmula. Qual é a primeira opção? Vamos lá, escrever aqui então. Primeira opção é quando o H vale 11 e o alfa vale 30. Então, L é igual L1, vou chamar L1, é igual a H sobre o seno, então vai ser 11 dividido pelo seno de 30. Que isso é igual, então, a 11 dividido por seno de 30, meio. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração. 11 dividido por uma fração. O que eu faço? Eu conservo a primeira, que é 11 dividido por 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, se era 1 sobre 2, vai inverter 2 sobre 1. Agora virou uma multiplicação de fração. Então, é só multiplicar esse vezes esse, que é igual a 22 dividido por 1, que é 22. Então, L1 é igual a 22 metros. Daí, então, agora, eu preciso descobrir os outros valores. Guarda esse valor. Vamos para o L2. 2. L2 é igual a H sobre seno, o H é 12, e o seno de 45, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. H igual a 12 dividido por raiz de 2 sobre 2.
Mesma coisa, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 2 dividido por raiz de 2. Que isso é igual a 24 dividido por raiz de 2. E aí, eu posso pensar diferente aqui. Para tirar essa raiz aqui, eu posso multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, ó. Se eu estou multiplicando em cima e embaixo, é uma coisa que eu estou multiplicando por 1, né? Porque esse aqui dividido por esse vai dar 1, então não vai mudar. Só que eu vou poder reescrever de maneira diferente, ó. O L2 é igual a 24 raiz de 2 dividido pela raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. E aí vai cancelar a raiz, vai ficar 2. Certo? Aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado. Essa raiz cancela com esse quadrado, então vai ficar 24 raiz de 2 dividido por 2. E 24 dividido por 2 é igual a 12, então vai ficar 12 raiz de 2. Logo, o nosso L2 é igual a 12 raiz de 2 metros. Guarda o valor, vamos para o terceiro. Terceira opção. O H vale 18 e o alfa vale 60. Então, 18 dividido pelo seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Então, o L3 é igual a 18 dividido por raiz de 3 sobre 2. Que isso é igual a, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui, 18 vezes 2, 36, dividido pela raiz de 3. Vou fazer o mesmo artifício que eu fiz aqui, multiplica pela raiz em cima e embaixo. Então, vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Isso vai ficar, o L3 é igual a 36 raiz de 3, dividido pela raiz de 3 ao quadrado. Vai acontecer a mesma coisa, vai sumir a raiz, fica só o 3. E aí, 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, o L3 é igual a 12 raiz de 3. Ok, então a gente tem o valor de L1, que está aqui embaixo, 22. Tem o valor de L2 e tem o valor de L3. Como ele pede o menor, eu já consigo comparar esses dois aqui, ó. L2 e L3 são 12 vezes raiz de alguma coisa. Se eu quero o menor, basta eu pegar a menor raiz, que no caso é o L2. 12 vezes raiz de 3 é maior que 12 vezes raiz de 2, porque a raiz de 3 é maior que a raiz de 2. Então, se eu pegar 12 e multiplicar por um número maior, vai ficar maior do que esse. Então, o L3 não importa para mim. Agora, o que eu preciso fazer, que aí é o quarto passo, é comparar o L1 e o L2. Ver quem que é maior, 22 ou 12 raiz de 2. Ok? Vamos pensar aqui comigo, então. Formas de você fazer isso. A primeira forma é você já ir decorado para a prova, que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Se você tem isso aí decorado, então basta substituir aqui, ó. 12 vezes raiz de 2 é aproximadamente 12 vezes 1,4. Aí você faz aqui, ó, fazer aqui no cantinho. 12 vezes 1,4. 4 vezes 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2 aqui. Então vai dar 8. 4 mais 2, 6. 1. Tem uma casa depois da vírgula, então é uma casa depois da vírgula. Então daqui eu tiro que o L2 é igual a aproximadamente 16,8. Que é muito menor que o 22. Então o L2 é menor que o L1. E a resposta seria o L2, que já me dá a resposta final, que é 12 raiz de 2. Beleza? Então eu já sei que a resposta final é 12 raiz de 2. Mas tem outra forma também, que é você descobrir qual que é a raiz de 2. Se você não tem esse resultado decorado, você teria que descobrir qual que é a raiz de 2. E isso vale para qualquer número, tá? Como é que você faz para descobrir qual é a raiz de 2? Você tem que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2. Então você tem que pensar, ó, se for 1 vezes 1, isso vai dar 1. Então a raiz de 2 não é 1. Mas e se eu aumentar 1? 1,1, aumentar uma vírgula aqui, vezes 1,1, ou seja, 1,1 ao quadrado. Aí você vai ter que fazer aqui, ó, 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1,
1 vezes 1. Soma vai dar 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Fiz aqui no canto, a câmera não pegou. Só multipliquei esses dois aqui. Então, 1,1 vezes 1,1 é 1,21. Não é 2, então a raiz de 2 não é 1,1. Se você fizer isso, quando você chegar em 1,4 vezes 1,4, você faz aqui no cantinho, vou fazer aqui embaixo, ó. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 9, 1. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, 1,4 vezes 1,4 é 1,96 ao quadrado, que já está chegando muito próximo do 2. Ou seja, portanto, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Daí, então, você substitui lá, e aí você vai achar que 12 vezes 1,4 é menor que 22. Logo, a resposta é 12 raiz de 2 metros.